tudo bom, gente? Sejam bem-vindos, tá? Com mais uma videoaula hoje, nossa, de ciência, né? Então, hoje são 24 de fevereiro. Amores, vai lá, pega o caderno, porque hoje a gente vai dar continuação da nossa videoaula da semana passada, tá? E eu espero que vocês estejam fazendo o nosso resumozinho aí de ciência. Meus amores, anota tudo aí direitinho para que nós possamos depois tirar nossas dúvidas, certo? Então, olha só, semana passada nós falamos sobre o que mesmo? Olha só, já falamos tanta coisa, né? Falamos sobre fisiologia humana, vegetal e falamos na semana passada sobre os níveis de organização dos seres vivos. Anotaram? Então, pegamos aquele bem mais simples. Pois é. Então, a gente vai dar continuação aqui aos níveis de organização de seres vivos. Então, quando a gente vê essa palavrinha, ecologia, então vai lá no caderninho, já faz a anotação, o que é ecologia. Então, ecologia, amores, é a ciência que estuda, olha só, é a ciência que estuda principalmente o meio ambiente e os seres vivos, né? Então, ela vai estudar tudo que está incluído naquele meio. Então, nós fazemos parte disso aí, certo? É tanto que em ecologia, nós falamos sobre os níveis de organização dos seres vivos. Estão lembrados? Quem fez o resumo aí na aula passada? Quem fez esse resumozinho aí, os níveis de organização dos seres vivos? Quem não fez, vai lá, pega o caderninho, tá? Vamos dar uma revisada, que hoje nós vamos entrar aí já uma partezinha muito importante, que são as células. Já ouviram falar, né? Então, a gente vai abordar um pouco aí a importância da célula, tá? Já que nós falamos um pouco sobre os níveis de organização, certo? Então, com certeza, esse nível de organização aí vocês já anotaram, então vão dar só uma relembrada para que vocês não tenham tudo anotadinho e não possam esquecer, tá? E, amores, não deixe de fazer o resumozinho no caderno, tá? Coloca lá a data, né? 24 de fevereiro, a aula de ciência, o nome da professora Patrícia Mendes. Vocês sabem que a gente vai dar sempre dando um vistozinho nesse caderninho de vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso resumo? Bom, amores, na semana passada a gente viu aí os níveis de organização dos seres vivos, tá? A gente pegou lá das células, dos tecidos, dos órgãos, dos sistemas e do organismo, né? A gente sabe que abordando essa parte aí, nós vamos conceituar, tá, amores? Conceituar não, relembrar os níveis de organização. Vamos pegar aqui da parte mais simples, aonde a gente vai começar a compreender aí em ecologia o nosso ecossistema. Biologicamente, né, a gente sabe que parte aqui dos átomos, né? Quando nós falamos dos átomos, quem é que lembra aí a definição de átomos, né? Você sabia que os átomos, ele era conhecido até pouco tempo como uma partícula indivisível? É verdade, né? Agora a gente sabe o seguinte, né, que atualmente sabemos que ele pode ser quebrado em várias partículas menores, certo? Concorda comigo? Com certeza, né? Então, é a partir daí, né, gente, que começa o estudo biológico. Olha só, o estudo biológico, né? Então, um conjunto de átomos, tá, amores, pode formar uma molécula, tá? Da molécula a gente vai passar aqui para as células, tá? Porque isso aqui vai constituir as organóides para depois formar as células, beleza? Então, formar o quê? Olha só. Um conjunto de átomos, tá, amores, pode formar uma molécula, tá? Várias moléculas trabalhando, olha só, várias moléculas juntas, pode originar uma estrutura capaz de se reproduzir, que é conhecido como célula. Foi? Como célula. Essas organóides estão aqui dentro das células, elas vão trabalhar juntas, beleza? Muitas células, tá? Muitas células trabalhando em uma mesma função básica, vai formar o que chamamos de tecidos. Foi? Então, vários tecidos juntos pode originar o quê? Um órgão. Então, aqui a gente pegou a parte biológica, certo? Dentro da parte de biologia. Já na parte de ecologia, a gente sabe que vários órgãos, tá, diferentes, em conjuntos, podem formar o que chamamos de, lembra lá, dos sistemas, e depois formar aqui mesmo um organismo, tá? Ou simplesmente
um indivíduo, tá, gente? Então, exatamente, tá? Onde termina a biologia geral, começa a parte de ecologia, pois vários órgãos diferentes, em conjuntos, tá? Pode formar o que chamamos principalmente aqui de um organismo, certo? E o que é um organismo, né? O organismo é a menor categoria, o nível, né, hierárquico, tá? A ser estudado. Por esse motivo, tá, gente? Por esse motivo, é considerado a unidade fundamental da ecologia. A partir daí, a gente trabalha lá no nono ano, já a parte de ecologia, que a gente vai pegar aí, por exemplo, as espécies, população, comunidade, ecossistema e biosfera, ok? A gente pegou os níveis de organização mais simples. Então, oitavo, partindo dos níveis de organização dos seres vivos, a unidade da vida, né? A partir das células, começa a questão da reprodução, certo? Então, nós vamos focar hoje, tá, gente? As células. Então, com certeza, quando nós falamos sobre seres vivos, o organismo, então todos os seres vivos habitados no nosso planeta possuem células, tá? Exceto quem mesmo? A gente falou na semana passada, são conhecidos como seres acelulares. Vocês estudaram lá no 7º ano, que são os vírus, tá? Tem a ver, professora, com as células? Sim. Lembra que a gente recordou isso aí? Pois é. Hoje a gente vai ver um pouco a diferenciação entre a célula vegetal e animal e daqui para frente a gente vai falar um pouco sobre a questão das organelas. Aqui vocês estão vendo dois desenhos, tá? Representando as células. Como a gente falou o organismo, né? Então, a gente vai abordar aí todos os seres vivos, ok? Então, a gente vai partir daí, ó, do reino Monera, que são representantes, são as bactérias, o reino protista, lembra os protozoários, fungos, lembra lá? Então, e os animais, no modo geral, a gente abordou todos eles aqui. Então, nós temos aqui as células, né? Animal, a estrutura totalmente diferente de uma célula vegetal. Olha só a diferenciação desses tipos de células. Então, o que nós vamos fazer hoje? Compreender, diferenciar esse tipo de célula para que vocês possam, quando observar e ver a caracterização e principalmente a função de algumas organóides aí nas nossas células. Então, amores, você vai pegar o caderno agora. Vamos lá. Células. Pega a definição. Vai lá e coloca agora. Células. Vamos lá. Células, do latim célula, né? Pequena cavidade. Vamos lá. O que é célula? É a menor porção de matéria viva. Colocou? Beleza. Quais são as funções, né? Realiza as principais funções apresentadas por organismos mais complexos. Então, vamos lá. Lembra lá os organismos unicelulares e pluricelulares? Então, a gente vai ver agora aí, beleza? Então, organismos, o que são organismos unicelulares? Já estou ouvindo aqui o 8º, que vocês aprenderam comigo lá no 7º, então vamos revisar isso aí. Então, organismos unicelulares, né? São formados por apenas uma única célula, certo? Uma única célula. A gente tem exemplos aqui das bactérias e alguns protozoários. Confere? Beleza. Agora, os organismos pluricelulares, lembram muitos, ó, pluri, né? Bastante, são formados por 2 ou mais células, ok? Exemplo, seres humanos. Lembra que eu falei, a gente é formado mais de 10 trilhões de células no nosso corpo? As aves, os peixes, né? As plantas aqui, como exemplo. Então, vai lá e faz já esse resumozinho. Isso é para vocês relembrarem. E como nós estamos vendo aí, né? Os tipos de células. Já pegou lá a diferença, unicelulares e pluricelulares. Agora, os tipos de células, eles podem ser procariontes e eucariontes. Ué, professora, a senhora colocou aí 2 desenhos, né? 2 exemplos para poder representar. Aqui a gente está representando, tá, gente? Aqui, tá? São as bactérias, procariontes. E os eucariontes, tá? Uma célula animal. Como vocês já viram lá a diferença de uma célula animal e vegetal. Bom, vai lá, tá? E faz o resumozinho. Então, vamos fazer a diferença. Bom, o que significa procariontes, né? Tipo de células procariontes, né? Pro, primeiro, né? Mais cario, né? Que significa um núcleo. O que acontece? Todos os organismos conhecidos procariontes, eles não apresentam núcleo, né? Aquele núcleozinho definido, tá?
possui o genoma disperso pelo citoplasma. Então, aquele envoltório lá em volta do núcleozinho, ele não possui, tá, gente? Ele não apresenta esse envoltório, tá? Já todos os organismos eucariontes, tá? Eu significa verdadeiro, mais caro que é o núcleo. Então, já possui. Então, eu vem de verdadeiro. Apresenta um núcleo bem individualizado e delimitado pelo envoltório nuclear, tá? Então, apresenta dentro do seu envoltóriozinho aqui do núcleo, ele apresenta, tá? A chamada, né? A gente fala que é o envoltório realmente, né? Que vai fazer a organização desse indivíduo. Então, apresenta um núcleo bem individualizado, tá? Possui, então, aí, ó, o genoma separado do citoplasma por um envoltório nuclear. E como eu posso citar os exemplos? Assim, então eu posso citar, por exemplo, organismos procariontes, exemplos aqui são as bactérias, células das bactérias, célula bacteriana, né? Então, eu coloquei uma diferenciação aqui para que vocês possam estar fazendo também isso aí no caderninho. Aqui eu tenho os procariontes, vamos lá. Então, a gente vai ver a organização celular deles, tá? Os procariontes, ausência de núcleo definido, enquanto os eucariontes, presença de núcleo. É uma célula animal, tá? Vamos lá. Outra característica, ausência de organelas membranosas. Não possui. Já as eucariontes, presença de organelas membranosas. Aqui você está vendo aqui no citoplasma essa presença. Bom, outra coisa, ausência de citoesqueleto. Já uma célula animal já tem a presença do citoesqueleto. E os exemplos que a gente falou, exemplo, célula bacteriana e a célula animal e uma célula vegetal. Quando, amores, nos referimos, tá, às organelas, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Mitocôndria, aqui a gente está representando retículo endoplasmático, tá? Não granuloso. A membrana plasmática, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre ela. O complexo golgiense, né, o centríolo. Aqui a gente representa os ribossomos, o retículo endoplasmático granuloso. Carioteca, que é uma célula animal. Então, ele é o quê? Eucarionte, que possui carioteca. Carioteca, gente, é um envoltório da célula, tá? Que protege o núcleo, tá? Aqui a gente tem o núcleo, o nucleolo, o citoplasma e o lisossomo. Essas organoides nós vamos falar nas próximas aulas, ok? Então, vamos pegar aqui, tá? A diferença de uma célula animal e uma célula vegetal. Lá no caderno e anota, professora, qual é a diferença de uma célula animal e uma célula vegetal? Já bota essas características, tá? Uma célula animal, ela não possui parede celular, que eu vou mostrar para vocês já já. Citoplasma sem cloroplasto, tá? Que é a realização da fotossíntese, ok? E formato arredondado. Tá? Então, olha só, essa é uma diferença de uma célula animal para uma célula vegetal. Já a célula vegetal, ela já possui aquela parede celular, tá? Que eu vou mostrar para vocês já já. Citoplasma com cloroplastos e formato retangular. Aqui vocês estão vendo, então aqui a gente está vendo uma célula animal, formato arredondado, tá? Essa estrutura aqui é uma célula vegetal. Isso aqui a gente dá o nome de parede celular, então é totalmente diferente de uma célula animal, tá, gente? Cloroplasto, tá? A gente vai falar também das organoides, né, as funções dela, tá? Então, a questão da cloroplasto, né, da fotossíntese, então, o que tem é na célula vegetal e não na célula animal, ok? Vamos focar mais a célula animal, tá? A gente vai falar muito das organoides, tá? Entre elas, tá? Então, eu vou passar aqui, célula animal, ok? A membrana plasmática, o núcleo. Então, assim, vocês às vezes pesquisando na internet, você vai ver vários modelos. Claro que vocês vão conseguir identificar, né? Algumas organoides aí, e a gente vai trabalhar essas organoides, tá? Na próxima aula nossa, a função dela, tá? Então, algumas, você pesquisando aí, com certeza, na internet, você vai ver vários modelos. Mas ele nunca deixa de ver, né, a característica dessas organoides. O que a gente vai abordar agora? Nós iremos abordar aqui, tá? A parte das células eucarióticas, ou seja, eucarionte, né? Uma célula
animal e pode ser também uma célula vegetal. Hoje a gente vai abordar essas três partes que são fundamentais. Com certeza vocês já ouviram falar, né? A membrana plasmática, tá? O citoplasma e o núcleo. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso aí. Então, amores, quando eu me refiro, né, à membrana plasmática, né, em alguns livros já vi como membrana também celular, tá? Ela é uma película, se você observar aqui, esse desenhozinho preto, né, essa linhazinha preta, ela é uma película bem fina e elástica, tá? Formada por proteína e fosfolipídios que envolve toda a célula, ok, amor? Tem a finalidade de delimitar e proteger toda a nossa célula. Exerce um papel também fundamental no controle de substâncias, olha só, entre a célula e o meio que se encontra. Por isso, tá, a membrana plasmática, né, ela é permeabilidade, né, ela tem permeabilidade da membrana, ela é classificada como seletiva, ok? Aqui eu coloquei algumas coisas para que vocês possam visualizar. Então, quando nós falamos da membrana plasmática, eu falei que ela é uma película fina e elástica, certo? E ela é formada por proteínas, tá? E fosfolipídios. Aqui do ladozinho a gente já está vendo o formatozinho, tá? Que vai envolver toda a célula. Então, pega o caderno e coloca aí, membrana plasmática. Vamos lá, definir. O que é membrana plasmática? Então, vamos lá. É uma película fina, delgada e elástica que envolve todas as células, certo? Revestindo-as e separando-as do meio externo, realizando a concentração do citoplasma e controlando o intercâmbio de substância entre a célula e o meio extracelular. Foi lá e colocou? Então, gente, não deixa de copiar esse resumozinho aí. Esse aí já é o citoplasma, né? Essa partezinha toda que vocês estão vendo aqui, onde fica guardando as organelas, tá? Quando nós falamos citoplasma, ele é um dos principais elementos da estrutura celular. Sabiam disso, tá? Trata-se de toda substância que se encontra entre a membrana plasmática, tá? E o núcleo, ok? É formado por um material bem gelatinoso, conhecido como citossol, né? O hialoplasma, e suas principais funções são, olha só que legal, né? Promover movimentos dentro da célula, produzir, transportar, armazenar e modificar todas as moléculas. Então, amores, tá lá, né? É a região da célula onde se encontra o núcleo e as organelas, né? Além de outras estruturas como função específica. A gente acabou de falar, ok? É constituído de substâncias fluidas denominada citossol. E algumas funções aqui, né? A síntese de proteínas, por exemplo, das reações mais importantes. E a composição do citoplasma, tá? Isso aqui é muito legal. O citoplasma é composto de grande parte por água, tá, amores? Mas também por moléculas orgânicas, em especial macromoléculas como proteínas e enzimas. E além disso, também estão presentes lipídios, polissacarídeos, tá? As enzimas têm papel essencial catalisando diversas reações que acontecem no citossol, ok, amores? Então, não esqueça aí, tá? O citoplasma dispõe de várias organelas, estruturas, né, chamadas organelas, que a gente vai ver aí a função delas daqui para frente, ok? Gente, eu esqueci até de falar, né? Isso aqui também é muito importante, sobre o citoplasma. Além daquela parte fluida que a gente comentou, o citoplasma ele contém também bolsas e canais membranosos, tá? Aqui no caso, as organelas ou orgânulos, que vocês estão vendo aqui no desenho, ok? Citoplasmático. Ele vai desempenhar principalmente funções específicas no metabolismo das células. Então, a principal função aí do citoplasma é promover, né, amores? Movimentos, tá? Dentro da célula, produzir, transportar, armazenar e modificar todas essas moléculas aí, ok? Agora, o próximo que iremos falar, como nós falamos das três partes principais da célula, tá faltando um núcleo celular, né? Quando a gente observa esse desenho, com certeza vocês vão estarem relembrando dessa parte, né? Quando nós falamos núcleo, né? Ele é o centro de controle de todas as atividades celulares, né? Com certeza. Em alguns livros, você vai ver, vai falar sobre, por exemplo, vai ser conhecido como
né? Essa regiãozinha aqui que envolve todo o núcleo, já que são das células eucariontes, né? Em alguns livros havia conhecido essa membrana como carioteca, tá? Esse envoltóriozinho aqui, ou membrana nuclear, ou também envoltório nuclear. Eu pedi para vocês, cite a função principal aí do núcleo, né? Então, o núcleo é responsável por todas as funções celulares, principalmente o controle das reações químicas celulares. Aqui eu coloquei, tá, gente, a célula completa, só para que a gente possa entender quando eu falei carioteca. Tá vendo a setinha aqui puxando? A carioteca, então. O núcleo em volta, tá? Envolto, tá? Por uma membrana dotada de poros. Essa membranazinha aqui, ela é dotada de poros, tá? Que facilita principalmente, tá, amores, a troca de substância entre o meio, olha só, o meio interno e o citoplasma, tá? O meio interno e o citoplasma. A gente não pode esquecer disso aqui, tá? Então, essa membrana ela é conhecida como carioteca. Então, em alguns livros, vai vir como membrana nuclear ou envoltório nuclear. Bom, oitavo, não se preocupe. Hoje a gente só fez a diferenciação, tá, gente? Entre uma célula animal e uma célula vegetal. Vocês já viram a imagem, a gente vai abordar depois. Falar sobre algumas funções, tá, das organóides. Como vocês estão vendo aqui numa célula animal, tem várias organóides aqui, ou organelas, para que vocês possam depois estar vendo, né, as funções, a separação e reconhecer também algumas funções. Hoje a gente só abordou mesmo a diferenciação de uma célula, né, de animal, vegetal, também células, né, unicelulares e pluricelulares, a gente já viu essa diferenciação, eucariontes e procariontes, a gente vai estar pedindo aí alguns exemplos, tá? E a função das três partes da célula, que é a membrana, citoplasma e o núcleo, tá? Aí, das próximas aulas, a gente vai falar um pouco sobre a função de cada organelas, como ela age dentro do núcleo, tá? Do núcleo não, desculpa, gente, da célula, tá bom? Então, vou deixar para vocês aqui, ó, uma boa semana. Não deixe de fazer o resumozinho, tá? Colocar a data direitinho, que depois a gente vai estar dando uma olhadinha aí, tá bom? Então, uma boa semana para todos, tá? Fique com Deus e um beijo no coração de todos.